Oi, Ju. Olá, pessoal. A gente está começando a nossa live sobre óleos essenciais. Vamos chamar aqui a nossa professora Juliana Sintra. Oi, gente, pelo amor de Deus, Oi! deixa eu botar aqui um filtro, porque hoje nem pra me maquiar deu. Pronto, Boa tarde, comecei. Ju. Boa tarde. Estamos todos nós nessa realidade de quarentena, sem muito nada no rosto, eu precisando de uma limpeza de pele urgente. Eita, Mas é vai isso dar aí. certo. A gente vai esperar uns minutinhos para o pessoal chegar, certo? Enquanto isso, Ju, vai se apresentando para quem ainda não te conhece. Ah, obrigada, Cecília. Eu tô dizendo que eu tô linda, babona. Se eu sumir um pouco, não liga, eu tô com alergia horrível, meus olhos estão lacrimejando e tá difícil ficar muito tempo sem espirrar, porque eu tô atacado de uma alergia depois de uma faxina que fizemos aqui no apartamento. Nem me Mas fala. é isso aí. Mas na verdade Então, tá Ju, se todo mundo meio apresenta, assim, né? o sistema imunológico meio doido, né? E com certeza você deve falar um pouquinho do sistema imunológico aí, o que é que os óleos essenciais podem ajudar. Sim. Eu só queria saber se todo mundo está vendo e ouvindo bem, tanto a mim quanto a Ju. Ela vai começar se apresentando de antemão. Muitíssimo obrigado a todo mundo que está entrando e participando. Chame os amigos. E Ju, muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez. Que A é isso, aula é eu que sua. Fique à agradeço. vontade. Adoro. Ah, minha filha, depois que eu comecei a fazer live, eu tô me achando. A blogueira. É, gente, boa tarde. Eu sou a Juliana, né? Sou fisioterapeuta, tenho especialização em fisioterapia dermatofuncional e formação em várias outras vertentes aí da físio, tá? Dentre elas, a medicina tradicional chinesa. Obrigada, Dudu. Dizendo que é povo bonito. Dentre elas, a medicina tradicional chinesa, e agora eu estou finalizando uma formação em medicina Ayurveda, que é a medicina indiana. Então, é uma formação bem enriquecedora, porque a gente consegue potencializar os nossos tratamentos e atendimentos através tanto da alimentação quanto de nutracêuticos, utilizando a dieta, né, a base alimentar. Que E, legal. além disso, a gente também utiliza toda essa base de ervas em tratamentos corporais, tá? Seja eles tratamentos sistêmicos, como também tratamentos a nível de beleza, enfim, da parte estética, né? Mulher, o que é que Ju, eu não mil sei e fazer? Eu não sei utilidades. fazer várias coisas. Não sei usar uma furadeira, não sei pregar nada, não, não sei. Essas coisas de menino, eu não sei nada. Odeio cuidar de casa. Olha, mas ela Agora, faz uma macarronada carbonara deliciosa. Isso eu posso dizer para todo mundo. ai meu Deus, eu dar um workshop de. Tô brincando, gente. Então, Vamos você pode lá, o que descontrair um pouco, interessa. né? Então, o nosso tema hoje é o uso dos óleos essenciais. O nosso curso que foi lançado online, ele é para a parte de dermato, mas vocês vão ver que todas as formulações elas podem ser adaptadas, tá, para outras realidades dentro da fisioterapia. Dentre elas, tem uma realidade que eu utilizo muito os óleos essenciais, dentre outras composições, utilizando ervas, que eu posso estar trabalhando a partir do relaxamento muscular e do controle de dor. Como assim, né? Legal. Como que eu posso fazer isso? Gente, o que a gente precisa entender é que hoje em dia tá tanta coisa aí no mercado que a gente acaba não dando credibilidade às formulações. E com razão em determinadas situações, mas
o que eu tenho que explicar para vocês é que os óleos essenciais, eles são medicamentos, tá? Os óleos essenciais, eles são fitoterápicos. Os fitoterápicos, eles são provenientes do embasamento das flores, dos frutos, né, do caule, de uma planta. Então, o óleo essencial, o nome dele já está dizendo, é a essência de uma planta. Eu estou pegando aquela planta, seja através das folhas, seja através das flores. Cada óleo essencial, ele tem uma dinâmica de extração. Então, eu vou pegar toda aquela bioquímica que contém naquela planta e eu vou transferir para um frasco, tá? Um frasquinho. E nesse frasquinho vai conter toda a bioquímica de excelência daquela minha planta. E dentro dessa formulação, eu tenho um embasamento fitoterápico, certo? Tanto de atuação cosmética como de atuação farmacológica dentro dessa composição. Então, a gente precisa entender que o óleo essencial, ele é um medicamento e ele também pode ser considerado um cosmético, tá? Já Legal. começa daí. Ju, e a questão de prescrição desses óleos? Nós estamos embasados quanto a isso? Nós Estamos. podemos prescrever, o que capacita o profissional a prescrever esse tipo de instrumento, digamos assim, né? Esse tipo Pronto, de existe produto. uma resolução que nós podemos estar prescrevendo nutracêuticos, tá? E que a gente também pode estar fazendo prescrições cosméticas e de alguns fitoterápicos. Essa base de fitoterápico, toda nós podemos estar fazendo prescrições, certo? Isso Certo. está no embasamento, eu não me lembro agora O número da o resolução, número mas a da gente busca depois resolução. e coloca. Mas uma vez eu até No curso a coloquei gente no meu já põe Instagram, lá. tu lembra? Pronto, porque Lembro. tava. Pois é, para esse embasamento. Mas existe uma resolução de que nós, fisioterapeutas, né, e também outros profissionais da área da saúde, podemos sim estar prescrevendo essa base de fitoterápicos e também de cosméticos e também prescrições cosméticas, tá? E Certo. essa parte de fitoterapia, ela entra também dentro dessa resolução de prescrição. Legal. Então, como é que funciona tudo isso? Existe uma forma, aliás, duas formas específicas de extração desses óleos. A mais comum e a de melhor qualificação para o óleo é a vapor. Existe uma caldeira específica dentro de um laboratório específico para que se ocorra esse tipo de extração, tá? Seja Uhum. através da folha, seja através do caule, seja através da raiz da planta, enfim. Cada parte da planta, em determinadas situações, a gente vai ter propriedades químicas específicas. Então, a gente precisa entender que quando eu faço uma extração proveniente de um fruto, quando eu faço uma extração proveniente de uma folha ou de uma flor, eu tenho especificações, eu posso ter a mesma planta, mas eu posso ter especificações diferenciadas em decorrência da parte da planta que eu estou utilizando, certo? Certo. Na época que eu fazia mestrado, o meu mestrado foi embasado na utilização de um óleo essencial na cicatrização de feridas. Que legal. E quem fazia a extração desse óleo era eu. Gente, é um dia inteiro que a gente passa. É tipo assim, trabalho de peão, você tem que ir com a sua pior roupa, porque você sai podre, pura óleo, para poder fazer essa extração. E a gente não consegue fazer toda a extração. Valeu, Tatá, Ju, pela só, resolução. aí a Thalita buscou resolução 380 de 2010 Ela é do eficiente, essa prefeito. pessoa. Oi, Ana. Beijão pra você. E o que é que eu estava dizendo? Sim, da Da extração. extração. E a gente não consegue fazer a extração toda em um dia. Às vezes a gente demora um mês e meio, 2 meses para conseguir fazer uma extração de 20 ml de um óleo. Caramba. É um trabalho assim meio. Acho por isso que o custo, às vezes, dos óleos essenciais, às vezes, alguns Exato. deles são com valor bem elevado.
Sim, né? Seja pela, aí eu falo como leigo, você me corrige, por favor. Seja também pela planta, que pode ser de uma espécie mais rara, sim. mas também acredito principalmente pela mão de obra, né? O É trabalho mais que isso dá para poder isso. extrair a essência desse óleo. Isso. É pela mão de obra e também pela facilitação que a gente tem dessa extração, né? Dessa coleta também. E outra coisa, quando a gente começa a fazer, por exemplo, o meu óleo era de Ipsis crenata. Então, eu não podia fazer uma coleta das folhas hoje, aí amanhã eu vou lá, tiro mais um pouquinho de folha. Não, a coleta ela tem que ser toda no mesmo dia, certo? Aí eu posso guardar essas folhas para eu ir fazendo essa extração aos poucos. Até porque Uhum. na caldeira não cabe a quantidade de folhas que nós vamos Utilizar no processo, coletar, né? exatamente. Então, por isso que é tão demorado. Até porque também, lá na UES, só existe uma caldeira e existem outros laboratórios que utilizam também dessa extração. Então, existe uma Uhum. escala, né? Eu poderia até Sim. fazer a extração em um mês, mas aí eu precisaria ficar todo dia indo fazer a extração. E aí a gente fazia Uhum. uma escala de pessoas para poder ficar trocando o óleo, né? E ficar coletando a quantidade daquele óleo. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem a ciência que é a coleta desse óleo. Por isso que eu sou tão apaixonada por essa parte de fitoterapia. Porque eu acho, assim, fantástico uma quantidadezinha de 10 ml, que é tudo pouquinho, a gente conseguir uma propriedade terapêutica fantástica, né? De associação. E aí, dentro da fisioterapia e dentro da estética, a gente sabe que em determinados momentos nós vamos ficar com restrições terapêuticas. E aí a gente vai utilizar os óleos essenciais para potencializar os nossos resultados terapêuticos, para potencializar as nossas prescrições e para potencializar os nossos resultados. Esses óleos essenciais, eles podem ser utilizados das mais diversas formas possíveis que vocês puderem imaginar. Só que para isso eu preciso ter um conhecimento bem aprofundado da química, né? Da propriedade desse óleo, da sinergia desse óleo, da toxicidade principalmente desse óleo, para saber se eu vou utilizar na pele, se eu vou utilizar a nível capilar, se eu vou utilizar a nível endógeno, certo? Então eu preciso Certo. entender bem isso. E em quem eu posso utilizar e em que situação eu não posso utilizar esse óleo, tá? De vez em quando eu vou dar uma pescada aqui, porque eu fiz um cronograma, porque a pessoa é organizada, eu fiz um roteiro, Muito bem, muito bem. certo? E aí, gente, nós precisamos para que o nosso corpo ele absorva esse óleo, porque assim, dependendo da planta, a gente tem uma molécula grande ou não, tá? Então, Sim, para que isso aconteça da melhor forma possível, essa absorção, eu preciso entender de carreamento desse óleo. O que é esse carreamento? É a forma que eu vou diluí-lo para que o meu organismo ele consiga absorver. Geralmente, eu vou falar um pouco mais voltado para a nossa prática clínica, geralmente a gente vai utilizar ele à base de óleo para fazer determinadas terapêuticas, tá? Então a gente vai ter que pegar um pouco do óleo essencial e diluir no óleo vegetal. E aí existe aí no mercado diversos tipos de óleos vegetais. Existe óleo sim. vegetal à base de coco, né? À base de oliva, existe à base de gergelim, enfim, à base de semente de uva. E aí eu preciso entender um pouco dessa composição também para eu poder ver qual é o tipo de óleo essencial que eu vou poder fazer a mistura para carreamento. E isso a É gente exatamente o que eu ia te perguntar, se o tipo do óleo vegetal ele ia interferir influencia. diretamente na interação, né? Influencia. Então você já me respondeu. E também o que é que vai Sim. acontecer? Eu posso misturar vários óleos, certo? Eu posso fazer uma Uhum. sinergia entre esses óleos, mas para isso eu preciso entender o que eu vou misturar com o quê? Para que nenhum tipo de óleo essencial bloqueie o efeito do outro, né?
Aí, professora, é muito difícil. Isso não é difícil. Mas precisa entender. Então, não é comprar um vidrinho, né? E sair usando aí aleatoriamente, né? Feito como a gente sabe que acontece, tá? Infelizmente. E aí, gente, essa sinergia, ela vai depender do sintoma do paciente, vai depender da patologia que esse paciente tenha, tá? Vai depender do caso clínico todo especial desse paciente. Então, por exemplo, eu vou fugir um pouco da dermato, por quê? Porque eu sei que existem, né, outras terapêuticas que a gente pode estar Sim. aplicando. E aí, um aluno me fez uma pergunta, professora, isso funciona? Isso tem atuação mesmo? Isso realmente tem uma capacidade terapêutica? Tem. Eu vou só dar um exemplo. Eu tenho fibromialgia, não sei se as pessoas sabem, mas se não sabem agora estão sabendo, né? Eu tenho fibromialgia e por incrível que pareça, nessa quarentena eu achei que eu ia pirar na crise e eu não liguei nenhuma vez pro Guilherme me maldizendo. Então, eu estou fazendo uso. Eu estou tentando controlar as minhas emoções todas e as preocupações com os óleos essenciais. Tá dando super certo, tá? E eu também estou Uhum. utilizando no meu filho mais velho. E ele estava tendo problema de insônia, ansiedade, tudo misturado, né? Então, por N motivos, Uhum. e eu não vou falar aqui, mas enfim. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Aí eu disse, não tenho nem como levar o menino para ser consultado por alguém. Aí eu disse, eu vou usar esse óleo que eu tenho bem aqui, vou ver se tá bom. Aí eu comecei a utilizar o óleo, utilizei a associação do óleo com a auriculoterapia. Gente, o menino hoje dorme a noite inteira. Claro que um dia ou Que outro, né, legal. ele sai estressado por aí, porque não pode sair para brincar, enfim, mas eu tô conseguindo fazer um controle super bacana com o meu filho mais velho e outra situação que eu posso estar falando para vocês é o controle do meu processo, tanto emocional, tá? Como também de crise de dor. Então, eu estou utilizando óleos mais anti-inflamatórios e também eu estou utilizando em mim óleos que tenham Que uma legal. atividade de aumento dessa vascularização. Então, as minhas crises musculares estão bem melhores, certo? Então, eu ainda não entrei em crise. E aí, eu posso estar fazendo associação com as nossas terapêuticas dentro da fisioterapia, como é o caso da ventosa-terapia. Inclusive, eu posso fazer uma mistura e fazer a aplicação da ventosa contendo óleo essencial e contendo um pouco desse óleo carreador e fazer a aplicação pontual e deixar lá naquela mesma situação que a gente coloca a aguinha morna. Então, existem propriedades específicas que eu vou aumentar a absorção desse óleo essencial através do quê? Através da pressão negativa que a ventosa vai promover e também através do carreamento que o óleo vegetal vai me favorecer. Então, assim, são Que legal. terapêuticos diversos que nós temos para estar acoplando aí nos nossos protocolos. E aí, voltando, né, para a nossa estética, para a nossa dermato, eu consigo tratar desde processos bacterianos e fúngicos até essa parte também psicossomática, tá? Eu consigo diminuir controle de ansiedade, eu consigo melhorar aspecto de sono, né? A gente sabe que quando o paciente ele dorme melhor, inclusive o pessoal da urogineco consegue melhorar a libido, controlar a libido de Que paciente, tudo legal. através de óleo essencial, certo? E os óleos essenciais, para quem é mamãe também, né, pode estar tratando cólicas de bebês. Então, assim, é uma gama aí de terapêuticas que nós temos. Aí, um outro ponto, né, é assim, o que eu preciso entender da fórmula do meu óleo essencial? O que eu preciso entender é que cada planta, né, vai existir uma composição específica. E ainda existe uma vertente de que
Eu posso ter um jardim com diversos tipos de rosas. Eu posso até ter um jardim com as mesmas rosas. Tudo rosinha vermelha, da mesma espécie. Mas aquela, aquela planta que tem aquela maçaroca de rosas, por exemplo, e uma outra mais distante que eu plantei em um outro local, elas vão ter composições químicas parecidas, mas uma vai divergir um pouquinho da outra. Às vezes, uma contém mais extrato anti-inflamatório do que outro. Então, quando a gente vai fazer pesquisa científica, a gente precisa levar um pouco desse óleo extraído lá para a Embrapa fazer todo o estudo químico das concentrações de cada produto químico que contém ali naquele óleo essencial, certo? Certo. E isso vai Ju, passar pelo controle da Anvisa. Oi. surgiu uma dúvida se algum paciente teu ou se já ouviu falar de casos de desenvolvimento de alergia aos óleos, ou algum tipo de óleo específico. Existe. Eu ia falar mais no finalzinho, que é sobre a toxicidade. Todos os óleos essenciais, eles podem conter toxicidade, certo? Isso vai depender do quê? Vai depender da espécie da planta, vai depender da concentração do óleo, vai depender da diluição desse óleo, vai depender de N fatores. E também depende muito da concentração que você utiliza. É por isso que eu tenho um pouco de receio, Gui, da ingesta dos óleos essenciais. Porque uma Uhum. coisa, gente, é eu passar uma quantidade errada de óleo essencial na minha pele. Que a gente sabe que demora mais a absorver, existe toda uma barreira que precisa ser passada, pererê, 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 né? Mas quando eu faço a ingesta desse óleo, ele é muito rapidamente absorvido. Até porque a Sim, gente está falando de mucosa. E aí, quando é para dar bom, dá muito bom. Mas quando é para dar ruim, dá muito ruim. é péssimo. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso. Existe, né? Existem prescrições, sim, de ingesta. Isso a gente pode fazer um controle melhor através de formulações de nutracêuticos, que aí a gente envia para a farmácia de manipulação as concentrações. Vai ser feito um refino desse óleo essencial, tá? E aí é uma forma mais segura da gente fazer a ingesta do que a gente pegar o óleo puro e botar só 2, 3 gotinhas e ingerir. Guti-guti. Isso. Até porque dentro, lá na farmácia de manipulação, eles vão fazer as dosagens bem direitinho, Sim. né? Existe todo um controle bem específico. E aí, falando ainda dentro de toxicidade, o que é que pode acontecer? Pode ocorrer irritação na região, existem óleos que são totalmente contraindicados para gestantes, tá? E aí a gente precisa entender quais são esses óleos e por que eles são contraindicados. Existem óleos essenciais, tá? Que eles geram determinadas dermatites, e aí a gente precisa entender por que também que gera e como, tá? Então, é uma ciência, realmente. É Com a mesma certeza. coisa da gente estar trabalhando com cosmético. Cosmético, a gente precisa entender muito de princípio ativo e de sinergia também, né? Para a gente poder entender como é que funciona tudo e saber prescrever. Uma É, coisa bacana que existe hoje, Gui, na manipulação desses óleos essenciais é que eu já não preciso utilizar os óleos na doida, na cega, assim, né? Comprar só o óleo e aí fazer as diluições para passar no rosto da minha paciente para tratar, por exemplo, uma acne ativa. Eu uhum. posso fazer uma prescrição cosmética, certo? E acrescentar dentro dessa minha prescrição cosmética, por exemplo, o óleo de melaleuca. E aí, o óleo de melaleuca, ele tem uma característica de ter um cheiro muito forte, tá? Nem todo mundo gosta. É a mesma coisa do enxofre. Não sei se é da época de vocês, eu sou nova, viu, gente? Mas na minha época de adolescente, né, quando eu tava cheia
espinhas, enfim. Existia uma linha cosmética que era a base de enxofre. Gente, pelo amor de Deus. Tinha quem conseguisse usar aquilo, a gente ficava podre. É exatamente, é podre. E aí, hoje, né, com a revolução cosmética e a biotecnologia cosmecêutica, a gente consegue vetorizar esse óleo essencial. Ou seja, a Que gente legal. consegue diminuir ainda mais a partícula desse óleo essencial. E com isso, a gente não existe mais o cheiro dele, né? E aí a gente Ele tanto continua fazendo o efeito, mas perde continua o e odor. de forma É mais isso? potencializada. Ele Que é legal, muito que mais legal. bem absorvido. Que legal. Ju, recentemente, isso eu digo bem recente, foi divulgado um estudo, né, dos óleos essenciais no esporte. Né? Você sabe, eu sou da área de fisioterapia esportiva. E o que acontece? O estudo ele acabou dizendo, né, que ele não tinha, os óleos essenciais não apresentaram nenhum efeito na prática esportiva, no caso, na recuperação de atletas de diversas modalidades. Mas o que é que acontece? Não é porque ele não funciona na recuperação de um atleta que ele não vai ter efeitos em outras situações, né? O que acontece é que às vezes as pessoas querem usar determinadas técnicas, aí vale para tudo, né? Como se a técnica fosse surtir efeito em tudo. E não é bem assim, como você falou. Uhum, Tem que saber pontuar quem pode receber esses óleos essenciais, quais são os melhores óleos para essa situação, né? E queria que tu comentasse um pouco de evidências em relação ao uso dos óleos essenciais, né? Você mesmo tem um estudo na área, né? O teu estudo de mestrado. Comenta para a gente um pouco de evidência. pronto, a evidência científica a gente tem em diversas áreas, inclusive em recuperação muscular, né? O que a gente tem que se atentar nesses estudos é o tipo de aplicação, né? Como é que foi aplicado, o N, se a gente tem um N bom aí e aí realmente o óleo não fez, qual foi o óleo escolhido, por quê, qual era a intenção dele em utilizar esse óleo. Então, existem diversas Uhum. situações e questionamentos para a gente fazer. Infelizmente, eu não li esse artigo. Depois, se você tiver, Vou eu conseguir te procuro aqui. mandar. Pronto. Sim. E aí tem que ver também como foi feita a leitura de tudo isso, né? Dentro do meu, eu vou falar agora um pouco mais da minha realidade, dentro das feridas abertas. O meu estudo, ele foi em ferida aberta. E aí a gente Uhum. utilizou, nós fizemos uma formulação contendo óleo essencial. A maior base da formulação era com óleo essencial. O que a gente precisa entender é que esse óleo essencial, ele não é absorvido de qualquer forma. Então não adiantava, eu até fiz um estudo piloto aplicando o meu óleo essencial do estudo do meu mestrado de forma pura, né? E ao invés de cicatrizar, eu tive um efeito de retardo da cicatrização. E aí, depois que a gente formulou, contendo o óleo em percentuais, a gente conseguiu estudar que altas concentrações do óleo essencial, ao invés dele ter propriedades terapêuticas, ele tem propriedades de denegrir aquele tecido, aquele sistema, aquela célula, tá? Exatamente pela toxicidade. Quando a gente vai fazer um estudo, a gente tem que fazer o estudo bioquímico, que aí eu até falei que a gente precisa levar para a Embrapa, ver qual é toda a composição bioquímica, e a gente precisa testar diversas doses, né? Até A chegar gente, no já, ponto a certo, né? gente testa nos ratinhos várias doses para ver até que nível eles sobrevivem. Isso é o teste de toxicidade que a gente faz. Aí a gente faz toxicidade na pele, faz toxicidade sistêmica, faz diversos estudos, né? Para a gente poder ver o percentual que deve ser utilizado. Aí, para isso, né, tem toda essa dinâmica. Imagina tu pegar lá um vidrinho e sair usando adoidado. Não é assim que Não funciona. dá. E aí é isso que eu falo. Existem alguns estudos que eles utilizam o óleo essencial assim
sem fazer nenhum tipo de formulação. Existem propriedades e existem indicações que a gente realmente vai utilizar o óleo puro, mas a gente precisa diluir com alguma coisa. Isso é uma formulação também. Quando eu pego, por exemplo, uma ou duas gotinhas do óleo essencial, coloco numa argila, né? Ou coloco num óleo carreador, que é um óleo vegetal, eu tô fazendo uma formulação. Eu tô diluindo esse óleo em um outro carreador para que eu consiga ter a propriedade terapêutica que eu quero. Senão, eu não vou ter. Então, existem N formas. A gente pode associar esses óleos essenciais num shampoo para crescimento de cabelo. A gente pode utilizar, por exemplo, o óleo essencial de capilha longa, né? Existem outros óleos essenciais que são específicos para o fio, para deixar esse fio mais viçoso, mais brilhoso, fechar as cutículas, que aí geralmente a gente utiliza o óleo de cedro para isso. Que legal. Existem óleos essenciais para tratamento de dermatites, principalmente dermatites psicossomáticas, que é o caso aí da quarentena, né? Quem tem psoríase, quem tem dermatite seborreica, você já tá revirando os olhos porque Os consultórios os consultórios vão entrar lotados aí e pós-quarentena, com muita aí a gente em gente crise de isso. dermatite aí E aí causada a por gente pode estresse, fazer né? uma sinergia de óleo essencial que atua a nível psicológico com óleo essencial anti-inflamatório e anti-irritativo para poder estar trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Fora que, Uhum, assim, não é só isso, né? A claro. pessoa que tem uma doença psicossomática precisa fazer uma associação com psicólogo, enfim. Existe algum óleo para ajudar no melasma? Existe. Vários. Mas eu não posso falar agora. Cenas No nos curso próximos eu capítulos. falo. Existe. Inclusive, a gente esse óleo a gente faz uma associação com cosmético, que aí faz parte da parte de formulações que vai ter no curso de vocês, certo? Mas dá para associar sim. E aí, Que inclusive, a legal. gente faz ele vetorizado, né? Como eu falei. Uhum, Deixa eu ver aqui se eu deixei de falar alguma coisa. Ah, sim, deixa eu falar dos efeitos, né? Eu vou por falar assim favor. do geralzão, os efeitos fisiológicos dos óleos essenciais, que são muitos, né? Eu sou mega, mega, mega fã mesmo dos óleos essenciais. Cada dia mais eu vou ficando fã, porque eu vou usando em mim, vou testando aqui no meu menino. Se morrer é meu, não tem problema. Misericórdia. Tô brincando, viu, gente? Mas é tipo isso mesmo. Então, tudo dentro né, do controle aí, tá? Então, eles vão ter efeitos analgésicos. A gente pode estar utilizando todas as patologias para promover esse efeito analgésico, certo? A gente pode prescrever em forma de sérum, de pomadas, em forma de gel. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma formulação de um óleo essencial com gel e fazer uma fonoforese, ó, super de boa, tá? Eu posso associar ultrassom, eu posso associar também a, a iontoforese, a eletroporação, que é com high volt. Então, meu filho, tem muitas coisas aí dentro da fisioterapia para a gente poder estar atuando. Eles têm efeitos anti-inflamatórios importantíssimos, principalmente para as patologias. Tanto para as patologias faciais, capilares, corporais, como também para as patologias, principalmente, além de tudo, para as patologias reumáticas, Que certo? massa. Efeitos adstringentes diversos, que aí é mais voltado mesmo para a parte de pele, né? De estética, a gente vai conseguir fazer um desengorduramento bem natural, tá? A gente tem efeito emoliente que podemos estar utilizando para, por exemplo, a remoção de um cravo. Então, a gente pode fazer uma formulação contendo óleo essencial para isso. A gente tem efeitos de ação bactericida, como é o caso do óleo de lavanda, bacteriostático, fungicida, certo? Diversas situações aí que a gente pode estar utilizando os óleos essenciais.
PO de cirurgia plástica, como perguntaram aqui. PO de cirurgia plástica, gato, nós temos óleos essenciais, sinergias de óleos essenciais que podemos estar utilizando para redução de edema e, Olha aí. consequentemente, a gente vai evitar o quê? Formação de fibrose. E Olha aí que também legal. existe uma formulação que podemos estar elaborando para tratamento dessa fibrose, tá? Que legal. E além de que dentro, né, intestino preso tem também. Tem também. Inclusive, nos pós-operatórios existem deiscências, né? Aberturas de cicatrizes, existem contaminações dessas cicatrizes que também podemos estar fazendo formulações com óleos essenciais para isso, para melhorar, né, essa recuperação e acelerar esse processo cicatricial. Liseira tem não, minha filha. Até tem. Você vai fazer o curso, vai vender seus protocolos, vai ficar um resultado top das galáxias. Não vai faltar paciente na sua vida. Amém. 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 Esse, esse paliseiro não tem como dar errado, não. Trabalhar certinho. É verdade. E outra coisa, assim, a gente reclama muito que não tem paciente, mas o que que você está fazendo para atrair seus pacientes, né? De diferente, né? Também não é só fazer curso. Ah, filha, eu tenho 512 certificados. Sim, e aí? Entende? Você precisa atrair esse paciente. O paciente não sabe que você tem um curso de óleo essencial, não sabe nem para que serve o óleo essencial, não sabe nem, né? Então você tem que vender seu peixe. Então todo dia, eu tô aprendendo isso na quarentena, tô ensinando para vocês. Todo santo dia eu tô lá no meu Instagram, seja falando, né, de alguma coisa, seja fazendo um vídeo e postando para vocês, e seja fazendo posts informativos. Isso é muito importante, dá autoridade para vocês. E o paciente, Quem não ele é visto gosta. não é lembrado, né? Já tem esse ditado simples, mas que é muito verdadeiro. É isso. Dúvidas? Falei um monte, né? Falei muito. Dúvida, acho que algumas pessoas perguntaram, eu tô anotando e te passando. Tem Tá. gente querendo começar o curso para amanhã, mas tem uma data. Como é? Tem gente Pra querendo amanhã. começar o curso amanhã, mas Não, aí a gente já gente, não tem é uma assim, não. data, né? Não é assim que a Eu não banda toca, finalizei a não. apostila, não. Então, Ju, com licença, agora acho que é a hora que eu vou falar um pouquinho, depois tu Não, pode complementa do ficar curso. à vontade. Então, nos dias 29, 30 e 31 de maio, né, desse corrente mês, nós teremos o curso de óleos essenciais e protocolos de óleos essenciais, onde a Ju vai estar abrindo mais esse universo. A gente fez essa live para apresentar um pouco e vocês viram que existem muitas lacunas a serem preenchidas e a gente vai preencher totalmente nesse curso. Depois ela vai comentar qual é o foco do curso. Vocês viram que é um universo muito grande. Então, se a gente fosse dar para vocês um curso de tudo de óleos essenciais, a gente ia passar a quarentena toda conversando disso, né, Ju? E Mas a é. gente vai ter um foco, claro, no curso. O foco é na parte de dermatofuncional e estética. A Ju depois vai dizer melhor do que eu como é que não é. O curso ele tem um valor super mega acessível, né? Ele está custando R$ 70 para quem não é nosso aluno, e para quem é nosso aluno, claro que a gente dá cortesia e o curso sai somente por R$ 50. Então, são 3 dias de curso, todos os 3 dias de 14 às 17 horas, não é isso, Ju? É para não ficar E a gente cansativo, a vai gente pensou nesse formato, viu, gente? Porque é muita sexta, sábado e informação, domingo. fica muito cansativo. Vocês vão ter uma plataforma, o curso é ao vivo. Infelizmente, eu não tenho como dar certeza para vocês que o curso vai ser gravado. A certeza que eu posso dar para vocês é que o curso vai ser ao vivo, vocês vão ter que nem uma sala de aula. No momento que vocês tiverem uma dúvida, a Juliana vai abrir e vocês vão poder discutir com ela. Ela brincou da apostila, eu espero que seja brincadeira, que eu acho que essa apostila já deve estar bonitinha, programada, feita, porque eu sei que ela é uma pessoa que trabalha com antecedência, né? Deixa eu gerar uma atenção, deixa eu gerar uma atenção. Então vocês também vão ter acesso a esse material que ela está preparando, que ela vai usar lá de slide durante a aula. Então vocês também vão ter acesso a isso. E aqui por conta, eu não tinha nem combinado com ela, eu sei que depois, quando terminar a live, ela vai, menino, por que tu disse isso? Mas
Depois do curso, a gente vai dar aí uma semaninha com o grupo, com ela, para a gente ficar conversando na medida do possível o que vier de dúvidas após o curso, quando a gente for parar para abrir o artigo, para abrir o livro, para ler a apostila com atenção. A gente pode passar uma semaninha aí conversando com os alunos que, porventura, vierem a ter alguma dúvida. Não me bata, Ju, isso não estava combinado. Não, tranquilo, tranquilo. Vai dar certo. É, Então, gente, Ju, aí eu quero que tu fale um pouco mais, assim, só especifica qual o foco do curso central, pronto. O mais ou foco menos o que é que são vai ser falado. as patologias estéticas, né? eu vou focar, eu vou botar um módulo extra, inclusive, eu nem tinha te falado, mas enfim, a Olha gente aí que legal. vai ter um módulo extra das patologias dermatológicas, né? Que são essa parte de psoríase e tal. Então, eu vou focar um pouco nisso. E é isso. A gente vai dar mais meia hora de curso para vocês. Entre meia hora e uma horinha. Eu também não tinha falado isso para eles, estou falando agora, porque eu também posso, né? Fazer surpresa. Novidades vindas Que de é um todos os lados. bônus, na verdade. Que Então, o legal, Ju, foco obrigado. principal vão ser as patologias estéticas. Então, a gente vai falar de todas as patologias corporais, né? Adiposidade, fibroedema angeloide, estrias, a parte de cicatrizes. Eu vou falar também um pouco da parte de feridas, o que, que a gente pode estar tratando. A parte de Tinha que falar. massoterapia, claro, né? Enfim. A parte de massoterapia, quais são as sinergias que a gente pode estar fazendo para relaxamento, para revigorar esse paciente. Existem também as composições, tudo isso vai ser passado para vocês. Só de fórmulas, eu acho que tem quase a metade da apostila. Ah, não, tô brincando. Mas tem muita formulação, tá? Eu acho que tem, Que tipo legal. assim, uns 15, 20 slides só de formulação. Então, tem muita coisa, certo? E existem as formulações extras, as especiais, que foram formuladas por mim. Aí não está na apostila, mas aí vocês vão ter acesso, vocês vão poder anotar. E também a gente vai focar em algumas patologias capilares que podemos estar utilizando esses óleos essenciais, assim como as patologias faciais, como é o caso da acne, principalmente a acne ativa, que tem como a gente tratar através desses óleos essenciais, com formulações específicas para isso. As patologias, como é o caso também de dermatites, que né, sempre são mais presentes na face, em couro cabeludo, vamos estar abordando. Vamos estar abordando também tratamento para olheiras, rugas. Enfim, temos uma gama de situações as quais a gente pode estar abordando a utilização desses óleos. Para cada região do corpo existe uma formulação, existe uma quantidade, existe uma forma de aplicação, que tudo isso vai estar sendo visto. Inclusive, eu vou falar também sobre um pouco sobre a parte de eletroterapia, que ela sempre vai estar sendo associada à utilização de cosméticos e princípios ativos como forma de potencializar essa absorção. E eu até citei hoje aqui quais são os recursos, né? Então, é isso. Vocês já deram para ter uma ideia tudo aquilo que a gente vai falar. Agradeço todo mundo que participou, que tirou sua dúvida, que esteve aqui junto com a gente. E assim, Juzinha, muitíssimo obrigado. só uma especificação, Gui. Lembrando que o curso é teórico, né? Mas quando tudo isso acabar, a gente pode fazer até uma parte para prática mais na frente, né? Como uma Uhum, forma de workshop para quem tiver dúvida na aplicação de alguma coisa. Então a gente pode estar vendo isso mais para claro, frente. Mas essa claro. base teórica já dá para vocês saírem aplicando e formulando e é bem completo mesmo. Vale super a pena. É isso aí. Então, gente, um prazer estar com vocês. Ju, saudades grandes, que a gente nunca passou tanto tempo sem se ver, Quero mas é super isso, as beijo. coisas. É piada interna, quem entendeu, entendeu. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Aproveitem e tudo isso vai passar, tudo isso já está passando. Fiquem com Sim. Deus, Ju. Muitíssimo Beijo, obrigado e obrigada. E até a qualquer próxima. A gente dúvida aguarda podem entrar vocês no lá no curso. direct.
Beijão. Ficamos à disposição, pessoal. Tchau, tchau.